Pronto, gente. Oficialmente, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar continuidade ao tema da aula anterior. Na semana passada, nós estudamos a atitude científica, só que a gente se limitou a ver um pouco sobre a questão do senso comum. Para a gente entender o que é a atitude científica, nós temos que entender o que é o senso comum, para a gente fazer a distinção. Senso comum versus atitude científica. De antemão, já vou fazer um esclarecimento. Eu não lembro se eu fiz na aula anterior. Filosofia não é ciência, tá? Filosofia não é ciência. Por que não é ciência? Porque a ciência tem um objeto específico de estudo. E a filosofia é todas as realizações humanas, a filosofia se envolve. Ela é chata, ela é intrometida, ela é onipresente. A filosofia é onipresente, ela quer se envolver em tudo, quer saber de tudo para discutir, para estimular as pessoas a pensarem sobre, né? Isso. O Bruno está confirmando aqui, beleza. Eu vou compartilhar agora com vocês a minha tela, tá? E aí vocês já assinalem para mim se está visível ou não. E vão, por gentileza, vão interagindo, vão colocando suas impressões, seus comentários, sei lá, um questionamento que você viu em algum lugar, ou que você criou, podem ir marcando aí para a gente e ir estabelecendo a nossa interação. Já está visível? Sim, né? Sim. Muito bem. Se quiserem também, na medida que eu for falando, fazer um questionamento, podem abrir o microfone sem o menor problema, gente. Vamos interagir mesmo, não tenham medo. Eu disse até ainda há pouco, na aula do primeiro ano. Não é nem medo, não tenham receio. Perguntem, é um direito de vocês. Rapidamente, só para a gente não perder de esse mapa mental sobre o que é o senso comum. Primeiro, a gente viu que o senso comum ele é particular e subjetivo, né? Varia de cultura para cultura, de época para época, enfim. Deixa eu adicionar mais uma pessoa aqui, que está entrando agora na sala. Pronto. Cria preconceitos, o senso comum, cria estereótipos, cria rótulos, cria aquilo que, de certa forma, não deveria ter sido criado. Até semana passada, alguém de vocês perguntou se o racismo era uma das consequências do senso comum. Também. O racismo é um estereótipo, o racismo é um preconceito. O racismo é um conhecimento impreciso sobre as questões étnicas, né? Porque nós não temos raças, tá? Nós, seres humanos, não temos raças. Só existe a espécie humana. Não existe raças de seres humanos, mas algumas pessoas se comportam como se houvesse. Então, é um exemplo. A característica do senso comum, imprecisão, dispensa provas e justificações, não quer comprovações. O senso comum tem essas características. Algumas pessoas, a gente escuta muito isso no senso comum, algumas pessoas, quando tem uma disenteria, algumas pessoas dizem, olha, toma Coca-Cola que passa. Né? Não tem nenhuma comprovação científica que isso faça funcionar. Não tem. Mas muita gente age dessa maneira. Né? Então, como a gente viu também, é algo fruto dos nossos sentidos. Às vezes a gente sobe num prédio, né, bem alto, aí a gente vai se elevando, quando chega lá em cima, a gente olha lá para baixo, a gente está vendo as pessoas como se fossem formiguinhas. Vejam, eu estou vendo, nós estamos vendo,
e aquilo não significa que seja real. E nós estamos vendo. Vejam, os sentidos nos enganam. Aconteceu um caso muito inusitado aqui próximo da minha casa, outro dia. Às vezes você sabe que tem aqueles canos de escape que, quando a vela da motocicleta não está boa, já está gasta, aí sai um som semelhante a um tiro, puff, do cano de escape. Muita gente se abaixou, eu presenciei esse fato. Muita gente se abaixou porque achou que era um tiro. Veja, ouviu um som e criou a ideia de que fosse um som de um disparo. Então, veja como é o senso comum, né? Não estou dizendo também, quando vocês ouverem algo semelhante, não vá olhar lá se é um tiroteio ou não, não estou dizendo isso, tá? Deixando bem claro. Né? Então, é uma visão, de certa forma, ineficiente. Eu vou mostrar duas imagens para vocês, para a gente ter uma ideia do que é o senso comum, né? A primeira, geralmente, a gente tem essa imagem do Sol, né? Muitas vezes a gente olha e diz, nossa, como o Sol é pequeno, né? Como ele é tão pequenininho, né? A gente tem essa ideia só pelo olhar, se a gente for criar uma realidade a partir unicamente do olhar. E aí, cientificamente, sabe-se que o Sol tem essas feições. Essas são algumas imagens que foram tiradas de umas sondas enviadas pela NASA. O Sol tem uma temperatura de 15 milhões de graus e dentro do Sol cabem 1,5 milhão de planetas Terra. Vejam como o Sol é grande e vejam como a gente o vê tão pequenininho. E são exemplos de senso comum, tá? Essas informações que eu disse, 1,5 milhão, 15 milhões de graus, isso é a atitude científica. Isso aqui, quando a gente vê e diz, nossa, como é tão pequenininho, nossa, as nuvens parecem algodão, eita, as nuvens parecem algodão, parece, mas não é. A gente olha para as nuvens e vê isso, eita, um formato de um cachorrinho, eita, um formato do coração das nuvens. A gente está vendo e a gente está construindo o que a gente quer ver. A gente está criando. É uma construção, né, que foi tecida a partir do nosso olhar, a partir do senso comum, não é, gente? E aí a gente vai entrar agora na seara da atitude científica, tá? Gente, você quer ver um exemplo do que é ciência, que é o foco, né, dessas aulas que nós estamos tendo? Você quer ter uma ideia do que é ciência? Veja o tempo que leva para ser produzida uma vacina. E essa vacina ela está sendo produzida em tempo recorde. Mas ela está. Por que é que ela não já está sendo aplicada em todo o mundo? Porque não tem comprovação científica de sua eficácia. É isso que nós vamos ver bem devagarzinho, o que é a atitude científica. Ciência não se faz da noite para o dia, nem do dia para a noite. A ciência você não faz em uma semana, você não faz ciência em um mês, tá? Leva-se bastante tempo para se fazer ciência, tá certo? Então, ciência, ela desconfia das veracidades das informações. Primeiro, eu acho que vocês não têm mais dúvida, que não é possível. Informação não é conhecimento. Você ser uma pessoa informada, isso não significa dizer que você é uma pessoa que tem muito conhecimento. Ter informações, ter opiniões, não necessariamente significam conhecimentos. Conhecimentos são argumentos, e argumentos são construídos seguindo rigores da linguística, da filosofia, do conhecimento que você está se apropriando. Só um minuto para me adicionar mais uma pessoa na sala. Eu vou terminar só esses 2 pontos, Bruno, aí eu retorno para responder teu questionamento aqui, tá? Então, como eu estava dizendo aí,
ponto A. Então, ela desconfia das veracidades das informações, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Vocês viram uma frase muito que repercutiu essa semana do presidente falando que ao invés de se investir numa vacina, era melhor investir na cura, né, do coronavírus. Gente, a vacina é o quê? A vacina é uma cura. Né? Nós somos vacinados para a gente nunca mais pegar certos tipos de doenças, né? Porque tem comprovações científicas. Essa fala é um exemplo de senso comum, é um exemplo, nada contra ele especificamente, mas o que ele falou não tem comprovação científica. É uma frase mal formulada, que aí está mais se aproximando do senso comum do que da filosofia e do que da própria ciência, tá? Mais uma pessoa está entrando na sala, deixa eu adicionar aqui. Ela desconfia das certezas pré-estabelecidas e inquestionáveis. Muitas vezes as pessoas não sabiam o que era o Sol. Algumas pessoas no passado diziam que o Sol eram deuses, eram divindades, enfim. Eram certezas pré-estabelecidas e inquestionáveis. E vocês não lembram que antes acreditava que a Terra, os outros planetas giravam em torno da Terra? Essa forma de saber, ela não ficou por muito tempo como tendo validade, e aí foi preciso alguns cientistas, como Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, enfim, aquele outro também, Isaac Newton, também contribuíram muito na desconstrução dessa certeza pré-estabelecida. E aí constatou-se que os planetas giravam na órbita solar, e não o contrário, tá? Porque aí começou-se a fazer ciência. Se você me perguntar quantos anos tem a ciência, o método científico que nós conhecemos hoje, ele vai fazer ainda 400 anos. Vai fazer 400 anos ainda. Ele é de 1661, o método científico. Foi criado por Galileu Galilei. O método científico a gente vai ver um pouco mais para frente. A ciência, ela desconfia da ausência de curiosidades e do que é óbvio, né? Um exemplo, os terraplanistas, né? Os terraplanistas, eles preferem o senso comum ao conhecimento científico. O conhecimento científico comprova que a gente vive numa esfera, mas eles dizem que não, que a nossa superfície é achatada e é plana, né? Mesmo assim, eles continuam acreditando, tá? Tem alguns questionamentos aqui que foram levantados. Bruno perguntou se a ignorância também faz parte do senso comum. Sim. A ignorância é um produto do senso comum. Tá? A ignorância é o quê? É a forma pela qual as pessoas enxergam a realidade. Quando as pessoas falam que a realidade é de uma maneira, e se há comprovações filosóficas, científicas, religiosas do contrário, aí a pessoa está se pautando pela ignorância. Então, é uma forma de senso comum. Ciência e a verdade não andam juntas, a ciência busca as verdades. Só que aí é diferente daquele conceito de verdade que a gente viu quando a gente estava estudando o que era a verdade. Por exemplo, existem verdades matemáticas, existem verdades filosóficas, enfim, há várias formas de verdade. Mas um objetivo da ciência é desvendar o desconhecido. Desvendar o que é desconhecido lhe leva ao caminho da verdade. Antes acreditava que a gente vivia num universo, e já se está aventando hipótese que existem multiversos, vários universos, que não significa que seja um. Não existe apenas um sistema solar, existem vários, tá? Então, olha, são construções que vão sendo
produzidas a partir do momento que o conhecimento científico vai se aprimorando. Mais para frente eu vou dar outros detalhamentos sobre isso, que a ciência ela tem uma característica que eu acho assim muito interessante, é que ela fica revisando o que ela criou. O tempo inteiro a ciência fica revisando o que criou. Eu acho isso fantástico do ponto de vista da ciência, como forma de saber. Caio está fazendo um comentário aqui que realmente, né, isso mostra o quanto é importante a gente estudar, né, Caio? O conhecimento, ele é valioso, né, ele afasta a gente da zona de ignorância, vamos usar esse conceito, tá? Retomando, características da atitude científica, gente, tá? Primeiro, ela é objetiva. Como assim? A ciência, ela se agarra a alguma coisa e só estuda aquilo, tá? Os físicos, por exemplo, os físicos têm uma área da física que ele vai se especializar, tá? Os médicos, da mesma forma, tem só se agarra ao objeto cabeça, outro só os olhos, outro boca, nariz e ouvido, otorrino, e assim por diante. O conhecimento científico é objetivo. Ele se agarra a um objeto e só passa a estudar aquele objeto, tá? Engenheiro civil. O engenheiro civil não trabalha com tudo da engenharia. Ele se apropria de algo e pronto. Ele é quantitativo, tá? A atitude científica, ela é quantitativa, tá? A gente vai ver que ela... cada um desses pontos vai ser explicado minuciosamente mais à frente. Tá? É homogêneo, é generalizador e é diferenciador. Essas são as características gerais da atitude científica. Vamos a elas, tá? A primeira é objetivo. Vai procurar uma estrutura universal. E como é que vai procurar isso? Vai procurar uma lei que se aplique a tudo. Por exemplo, a lei da gravidade. Quando Isaac Newton formulou ela, a teoria da gravidade, né? E aí ele chegou à constatação de que todas as matérias, dependendo de uma certa elevação, não é? Elas são atraídas para o centro da Terra. Isso é aqui, isso é do outro lado do mundo, isso é na Europa, enfim, qualquer lugar, a lei da gravidade, ela funciona. É uma estrutura universal. Uma pessoa que adoece de gripe, a gripe daqui não é diferente da gripe do outro lado do mundo. Quem estuda medicina, você não vai estudar um corpo humano diferente de uma pessoa que é do outro lado do planeta. Nada disso. E aí, como eu falei, eu sou historiador. Qual é o meu objeto de pesquisa? É a história, as mudanças e as permanências do homem no tempo, ou a filosofia, a construção do pensamento, né? Construção do pensamento que o ser humano vai criando, enfim. Quantitativo, porque a atitude científica ela é quantitativa, ela procura um padrão, né? Um padrão que se aplique, medidas. O teorema de Pitágoras. Você utilizando o teorema de Pitágoras, você constrói pirâmides, você constrói arranha-céus, você constrói pontes usando o teorema de Pitágoras. É um padrão. As unidades de medida também, veja mesmo, peso, quilo, algo que se aplique às superfícies, aos volumes, enfim. Algo que possibilite, assim, um critério, uma conexão de investigação sobre o objeto que você deseja pesquisar. Outro dia eu estava conversando com um estudante aí da escola, e ele disse a mim que queria ser astrofísico. Eu disse, vá em busca. E é possível. Você ser astrofísico é uma coisa muito interessante, é uma ciência
é um pouco inusual aqui para o nosso cotidiano, mas é o tipo da coisa. A pessoa gosta de estudar aquilo, foque. É uma das características da atitude científica. Você tem que se agarrar. Quando vocês saírem do ensino médio, vocês geralmente vão buscar uma ciência. E vá para uma coisa que você tenha prazer em estudar. Uma coisa que você goste bastante de estudar. Caso contrário, não vá. Tá certo? Por que é que a atitude científica é homogênea? Porque ela vai buscar uma lei comum, uma lei da natureza que se aplique a tudo. Tá? Por exemplo, a lei da física, né? A lei da física, por exemplo, sabe que um automóvel em tal velocidade colidir com um corpo humano, sabe a possibilidade daquele corpo humano vir a óbito ou não. Um capacete, quando ele é feito, um capacete de motocicleta, ele é feito para suportar tal densidade de impacto, tá? E é assim que funciona. Um exemplo de atitude científica, alguns smartphones são a prova d'água. E aí o que é o certificado IP68. O que é um certificado 68? Ciência. Ele só pode ficar até 1,5 metro de profundidade e até meia hora. Até isso aqui ele suporta e não vai danificar, porque foi comprovado através das leis, vários conhecimentos científicos aí, tá? Para poder comprovar isso que está sendo dito. Assim também vale para aquelas telas que tem aquela tecnologia Gorilla Glass, que você pode passar uma chave e não vai arranhar a tela do seu smartphone, por exemplo. E são exemplos. Lançaram agora uns smartphones que as telas são dobráveis, né? Vocês já devem ter visto isso. E aí o que chama a atenção é que lançaram um e disseram, não vai quebrar essa tela não. Aí ele disse, celular, pode ser aberta essa tela até 200 mil vezes. De 200 mil vezes em diante, aí sim tem uma chance de quebrar. Aí veja o que é isso, conhecimento científico. Por quê? Porque uma máquina ficou fazendo isso, a máquina ficou fazendo isso na tela, abrindo e fechando. E aí descobriu-se que até 200 mil vezes a tela não quebra. Ciência. Generalizador, ele vai procurar estabelecer elementos gerais em objetos e fenômenos que aparentemente não possuem ligações. As pessoas que estudaram os raios, por exemplo, muitos raios, a gente acha que o raio vem de cima para baixo, quando na verdade ele sai de baixo para cima. Né? E uma coisa interessante, né? Quando um raio cai, a chance de você sobreviver a uma descarga elétrica daquela é remota, né? O que é isso? Ciência, eles foram captando, o que foi que fizeram? Em alguns prédios eles botam para-raio, que aí o raio vem, cai naquela anteninha, e aí ele se dissolve no solo, não atingindo os seres humanos. Isso é uma forma de conhecimento generalizador. Outra característica da ciência. E diferenciador, por quê? A partir do momento que você conhece as generalizações, você vai ver as semelhanças e você vai ver também as discrepâncias, tá? E aí vai distinguindo entre os que parecem iguais, desde que obedeçam a estruturas diferentes. Por mais que seja parecido, biologia é uma coisa, química é outra. Por mais que seja parecido, a física é uma área de conhecimento, a matemática é outra, a astrofísica, mais outra ainda. Então, as características da atitude científica é essa. Vou dar um exemplo na minha área. Tem historiador que só estuda a escravidão, tem historiador que só estuda a pré-história, tem historiador que só estuda o período medieval. É assim, eu não conheço nenhum que estude tudo. Tem até um professor amigo meu, que ele é doutor, ele chama isso de polímata. Ele me falou, aquilo é um polímata, aquilo é um polímata. Eu digo, o que é isso, polímata? Então, eu fui para o dicionário. Polímata é aquela pessoa que quer saber de todas as áreas de conhecimento. E a gente sabe que isso não é possível. Então, gente, ciência tem essas características aqui, tá? E aqui mais alguns pontos. Deixa eu ver se tem algum questionamento até o momento.
tá? Eu já volto para cá. No instante passa o tempo, né? A gente já está caminhando para o fim da aula de hoje. Características gerais qual é a característica geral para a ciência? As explicações científicas são explicações racionais, gente. Você não vai ver se é explicação científica usando, por exemplo, o religioso, o místico, o simbólico, o imagético, o senso comum. Não, esses pontos que eu acabei de mencionar, eles são categorias de análise, mas não são, em si, o ponto final da característica da atitude científica. A atitude científica ela é rigorosa. Eu estava falando ainda há pouco, numa aula anterior, que Nikola Tesla, né? Nikola Tesla já morreu, mas hoje tem uma marca de automóvel chamada Tesla. E aí esses carros, eles são conduzidos sem a necessidade de seres humanos. É piloto automático mesmo. Eu tenho até vídeos no YouTube de um rapaz de São Paulo que foi para o interior 250 quilômetros, e ele mostrou, o carro levou ele 250 quilômetros. E mais, não usa combustíveis fósseis, nem álcool, nem gasolina, nem diesel. É o carro elétrico. Isso é a ciência. A ciência ela é muito rigorosa, ela não usa o mágico, o espetacular, nada disso. Por exemplo, quando você que tem motocicleta, você sabe quantos quilômetros sua motocicleta faz com 1 litro. E o carro também. Isso é uma característica da atitude científica, não é? Ela é muito rigorosa, ela é exigente, tá? E ela, como eu disse ainda há pouco, ela está sempre se reexaminando, está sempre revisando o que escreveu para aprimorar aquilo que foi dito anteriormente. Já pensou se quando aquela teoria geocêntrica, que a Terra, os planetas giravam ao redor da Terra, permanecesse, as pessoas não questionassem, não existiria a teoria heliocêntrica, né, do Sol, por exemplo. Ela afirma também que o homem pode se libertar do medo, das superstições, deixando de projetá-lo do mundo e nos outros. Né? Ela liberta muito as pessoas nesse sentido. Ela dá confiança. Veja um exemplo. Algumas pessoas que são muito sensíveis não podem, por exemplo, ir para a área de medicina, porque imagina você suturar uma pessoa com um corte profundo, reconstituir vasos. A pessoa ali tem que ter a frieza do conhecimento científico. Né? A pessoa com conhecimento científico, quando se depara com a situação daquela, ela sabe, né, como proceder para poder solucionar aquela hemorragia, por exemplo. E a ciência, ela sempre está se renovando, sempre está se modificando. Eu acho uma característica fantástica da ciência essa, quando ela tem esse poder de renovação, né? Enfim, então, eu vou chegar só até esse ponto hoje e eu vou responder agora as perguntas de vocês, tá? E aí, quais as suas impressões? O que é que você... Na próxima aula eu vou falar mais sobre o método científico. A gente vai assistir um vídeo e vamos ver o que é um método científico, como é que ele funciona, tá? Eu quero ver... Entenderam? Ficou claro? Ficou confuso? Eu fui um pouco rápido também. Eu quero que vocês comentem, interajam. Bruno está perguntando aqui sobre as aulas de história. As aulas de história nós vamos recomeçar a partir de semana que vem, Bruno. Por que não amanhã? Eu acho que vocês já estão sabendo, né, que amanhã é dia do funcionário público, então amanhã é ponto facultativo, então isso significa que ninguém vem trabalhar. Né? Então, em todo o Brasil, dia do funcionário público, então muitos não vão trabalhar, com a exceção daqueles serviços essenciais, né, como bombeiro, polícia, né, hospitais, esses não podem parar, né, mas as repartições públicas, de um modo geral, estarão fechadas amanhã.
Eu acho que o Detran não fecha, né, que o governo não vai perder a arrecadação, né, um dia de menos arrecadação, acho que não. E aí, pessoal, deu para aprender alguma coisa? Me digam aí. Quero ver as perguntas, tem 20 pessoas aqui. Deu para compreender, enfim. Comentem. Cadê? Só tem Bruno comentando e Caio. Quem mais? Quem mais interage? Quando eu ensinava história, muitos anos atrás, acreditava-se que as grandes pirâmides tinham sido construídas por escravos. E isso estava escrito nos livros didáticos. Disseram também que a construção das grandes pirâmides levaram mais de 50 anos para serem finalizadas. E aí, vejam, depois de alguns estudos, pesquisas da arqueologia e da história, descobriu-se que o tempo de construção das grandes pirâmides foi no máximo 20 anos, e que as pessoas não eram escravos, eram trabalhadores assalariados, e muitos conhecimentos foram reunidos ali para construir aquelas pirâmides. Tá? Pessoal, agora apareceu aqui, ó, deu sim. Caio tá fazendo aqui, pode-se dizer que a filosofia é uma expansão da ciência. O inverso, Caio. A ciência é uma expansão da filosofia, tá? No século XVII, Galileu Galilei era o quê? Isaac Newton era o quê? Nicolau Copérnico era o quê? Todos eram filósofos. Eles só passaram a ser definidos como cientistas depois da invenção do método científico que foi criado por Galileu Galilei. Então, antes de serem denominados como cientistas, eram filósofos. Então, a ciência nasce da filosofia. Como a filosofia não tinha como dar conta de tudo, mas em tudo ela se mete e ela se envolve, a ciência começou a separar dela, porque a ciência começou a utilizar o método científico criado por Galileu. Pronto, o método científico, deixa eu só adiantar, dar um spoiler para a próxima aula, é o quê? Primeiro passo, estudo, pesquisa. Primeiro passo, estudo, pesquisa. Investigação, leva-se um tempo. Segundo passo, demonstrar, experimentar, testar. Vejam, estudar o vírus, vamos usar o exemplo do que a gente está vivendo. Estudar o vírus, foram vendo as estratégias de matar o vírus, fazer com que ele não evoluísse no corpo humano, e aí começaram a testar em humanos. Depois da avaliação, vem a fase final, a avaliação. Quando vê-se que a avaliação deu certo, aí sim, esse resultado será publicado. E, no caso, como passou pelas 3 fases, aí ele vai ser comercializado. Ele vai ser, no caso, vendido. Porque o interesse aí nessa velocidade pela produção da vacina não é só para curar o vírus, não. Tem interesse aí monetário. Muitos laboratórios vão ganhar muito dinheiro com a venda dessas vacinas. Tá? Tá ok? Quer falar, Caio? Caio quer explicar aqui o seu questionamento. Abre o microfone, Caio. Não, eu acho que não era expansão a palavra. Era porque, tipo, o senhor falou que a ciência meio que procura a verdade e tal, mas em um assunto específico. Já a filosofia procura isso em vários assuntos. É como se a filosofia fosse uma ciência mais avançada, assim, entre aspas. Não sei se o senhor está me entendendo. Tô entendendo. Essa era isso. Sim, continue, Caio. Não, era só isso mesmo. Sim, é nesse sentido mesmo. Esses dias, eu corrigindo aquela avaliação diagnóstica que vocês responderam,
só que de um estudante do primeiro ano. Ela colocou uma definição de filosofia que eu nunca tinha lido. Ela colocou assim: a filosofia é a ciência da reflexão. E eu gostei bastante, eu nunca vi isso em lugar nenhum, achei muito interessante, eu até parabenizei ela. Eu digo, olha que coisa interessante. Aí, claro, a gente aí utiliza, né, ciência entre aspas, né, mas é uma ciência da reflexão, que ela nos convida a pensar, tá? Então é isso, gente. Devido ao horário, eu acho que vocês têm outra aula ainda, né, além da minha. Não sei, eu deduzo. Então eu espero que tenham, tenham, né? Então tem mais alguma pergunta para me responder? Algum comentário para a gente dialogar aqui? O que é que vocês falam? Então tá, gente, eu vou parar a gravação a partir de agora, tá? A gente se reencontra agora na próxima semana, alguns presencialmente, né, outros só remotamente. Então, pessoal, uma boa tarde, boa semana e até semana que vem, na escola e também nas aulas remotas.